Queridos irmãos, querida família, é tão bom voltarmos a estar juntos em mais uma sexta-feira online. Desejo trazer-vos uma mensagem de encorajamento, de desafio, de edificação para as vossas vidas. Continuamos a estudar sobre sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Estamos a descobrir quem Jesus era e aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Queremos agir como Ele agiu, queremos comportar-nos como Ele se comportava e queremos cada vez ser mais parecidos com Ele. Hoje trago-vos um texto extremamente curioso e desafiador para a nossa vida, no sentido de aprendermos a honrar, a levantar, a exaltar como Jesus fazia. Jesus tinha prazer em levantar aqueles que o rodeavam, tinha prazer em honrar aqueles que estavam à sua volta. E hoje trago-vos então um texto em Mateus no capítulo 11 e vamos ler estes 11 versículos e refletir um pouco sobre eles. Quero extrair 3 ideias simples desta experiência de Jesus em relação ao seu primo João Batista. E diz lá o texto em Mateus 11, versículo 1, diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que é que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Vejam, imitadores de Jesus, queremos honrar como Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de dar instruções aos seus 2 discípulos e que partiu para continuar a pregar e ensinar o Evangelho nas cidades do seu povo. E diz que João Batista já estava aprisionado, estava no cárcere. O texto diz-nos que João, o profeta, estava preso. Herodes tinha dado ordens para que o mesmo fosse preso. E diz que enquanto estava na prisão, ele ouvia falar dos feitos de Jesus, ouvia falar sobre aquilo que Jesus estava fazendo e resolveu enviar 2 dos seus discípulos para falarem com o Mestre, para falarem com Jesus. O que é curioso é a pergunta que João manda que os seus discípulos façam. Vejam que o texto diz-nos que João pediu aos seus discípulos para irem ter com Jesus e perguntarem-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Um profeta com dúvidas. Um profeta com dúvidas. Será que um profeta pode ter dúvidas? Será que um profeta pode passar por momentos de crise espiritual? Será que um profeta pode passar por momentos de fraqueza, de dúvida, de questionamento, de batalha interior, de questionamentos na sua mente, de reflexão sobre aquilo que está a acontecer? Encontramos aqui João Batista, que escolhido por Deus, chamado por Deus para preparar
preparar o caminho para o Messias, aquele a quem o Senhor revelou quem seria o Messias. Ele disse, olha, aquele sobre quem vis o Espírito Santo descer sobre ele, esse é o enviado, esse é o Messias, aquele que declarou, ali vai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que recebeu a revelação de Deus, que foi usado por Deus, agora na prisão, num momento de luta e de fraqueza, está a questionar, será que Jesus é verdadeiramente o Messias? Será que Jesus é aquele que nós aguardaríamos? Ou virá um outro depois dele? Será que é este verdadeiramente o esperado do Senhor, o enviado pelo Senhor? Todos nós na nossa caminhada cristã vivemos momentos de altos e de baixos, momentos de prova, de dificuldade, de questionamento, de dúvidas na nossa existência, mas nós podemos, como João, dirigir-nos ao Senhor, ir ao Senhor. O Senhor não fica perturbado com as nossas lutas, nossas dúvidas, nossas interrogações, pelo contrário, Ele está pronto a receber-nos, não para nos maltratar, não para nos destruir, mas para levar-nos, cuidar de nós, levantar-nos, restaurar-nos, usar-nos para a sua glória. Então encontramos um profeta com dúvidas, que mandou os seus discípulos irem ter com Jesus. Será que és aquele que nós esperávamos? Ou ainda virá outro? Como é que Jesus reagiu a isto? Como é que Jesus reagiu às dúvidas, aos questionamentos de João Batista? É porque a reação de Jesus vai nos ajudar a nós lidarmos uns com os outros e a lidarmos connosco mesmos. Como é que nós devemos lidar com os profetas que passam por momentos de dúvida? Como é que nós devemos lidar com os profetas que fraquejam, que se deixam ir abaixo emocionalmente, espiritualmente? O que é que Jesus fez? Diz que os discípulos de João chegaram e perguntaram a Jesus, olha, João mandou-nos perguntar, és tu ou ainda há de vir um outro? É interessante que Jesus, o Filho de Deus, Ele está sempre disponível, está sempre pronto para levantar, para ajudar a fé daqueles que estão à sua volta. Jesus está sempre pronto para levantar a nossa fé, para encorajar a nossa fé, não para destruir a mesma, não para destruir a nossa confiança, mas para levantar a nossa fé nele, a nossa fé no Senhor. É tão interessante que Jesus não se vira para os discípulos de João e diz, então, vão lá dizer a João, não foi ele que recebeu uma visão de Deus, não foi ele que me batizou e viu o Espírito Santo descer sobre mim como uma pomba, não foi ele que disse que eu era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que se passa com João? Afinal, João é um profeta, afinal, João é um servo meu, o que é que se passa com ele? Não, Jesus não faz isso. Jesus não veio para nos rebaixar, Jesus não veio para maltratar ou destruir a pequena fé que nós temos. Não, vejam como é que Jesus reage. Ele diz, olha, vocês vão e anunciem a João as coisas que estão a ouvir e que estão a ver. Que coisas são essas? Jesus diz, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Talvez João, de acordo com o ensino que tinha recebido, ele e os discípulos, da forma como tinham aprendido, esperavam um Messias político que ia destruir as autoridades romanas, e agora João via-se prisioneiro e a sua fé estava abalada, a sua fé estava a passar por um momento difícil, mas Jesus quer fazer João compreender, e aqueles que o rodeavam, que a sua mensagem era diferente, a visão de Deus do Messias era diferente. Jesus não veio como um líder político, mas como um líder espiritual. Ele não veio impor o Evangelho pela força das armas, não, mas pelo seu ensino e pela manifestação do poder de Deus. Então Jesus diz aos discípulos, ouçam, vão contar a João as coisas extraordinárias que vocês estão a ouvir do meu ensino e a ver. O que é que estava a acontecer? Jesus diz, olha, os cegos estão a ver, os coxos estão a andar,
ressuscitar, os leprosos estão a ser curados, os surdos ouvem. Vejam, digam a João das manifestações do reino dos céus, das manifestações do poder de Deus. Vão contar a João tudo aquilo que está a acontecer. Se eu não sou o Messias, eu que realizo estes milagres extraordinários, não sou o enviado de Deus, quem será? Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, nós somos chamados para levar a mensagem do Evangelho em poder e autoridade. Jesus deseja continuar a confirmar a sua palavra com estes sinais, estes prodígios, estas maravilhas. Jesus vai mais longe. Não digam só a João os milagres de cura que estão a acontecer, mas conta-lhe que até os mortos são ressuscitados, até os mortos voltam à vida pelo poder que existe em mim, pela minha autoridade. Eu sei, João está receoso, João está lá preso. João se calhar ainda não sabia, mas Jesus já sabia que ele havia de perder a sua vida por causa da sua fé em Deus, do seu testemunho. Mas Jesus está a dizer, olha, contem em João aquilo que têm ouvido também, de que aquele que crê em mim, ainda que morra, não perecerá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Contem isso a João, vão encorajar a fé do meu amigo, do meu companheiro, do meu irmão, vão ajudar João a ter uma fé e uma confiança em Deus renovada. Olha, digam-lhe que aos pobres é anunciado o Evangelho, aos pobres de espírito, àqueles que estão fracos e frágeis na fé. Digam a João que o Evangelho está a ser-lhes anunciado. O Evangelho, que é as boas novas, que é o poder de Deus, está a ser anunciado para trazer transformação. Vão partilhar com João estas coisas. Vão partilhar com João o que é que está a acontecer. Vão partilhar com João o Evangelho. Em nenhum momento, Jesus diminui João. Em nenhum momento Jesus aponta as fraquezas e as debilidades de João. Em nenhum momento ele repreende João. Em nenhum momento ele envergonha João diante dos discípulos de João ou dos seus discípulos. Não, Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para nos levantar. Jesus veio para ajudar a nossa pequena fé. Jesus veio para levantar a nossa vida. Irmãos, Jesus deseja trabalhar com a fé pequena que nós temos para poder operar e realizar coisas extraordinárias. Então, em primeiro lugar, vimos um profeta que estava com dúvidas, que estava com fraqueza, que estava duvidoso. Em segundo, vimos que o Filho de Deus está sempre preparado para levantar, para ajudar a fé daqueles que o rodeiam. Eu imagino quando os discípulos de João chegaram até ele, disseram, olha, Jesus tem que ser mesmo Messias, Jesus tem que ser mesmo enviado, porque nós ouvimos-lo ensinar e nunca ninguém falou como ele. Nós vimos-lo a pregar, vimos os milagres que ele está a fazer, os coxos a andar, os cegos a verem, os surdos a ouvirem. Jesus até nos disse, e ouvimos dizer que até os mortos ressuscitam, e o Evangelho está a ser anunciado, e a fé de João está a ser fortalecida. Mas o mais interessante deste texto que eu quero partilhar convosco é a terceira ideia que aqui encontramos. É que Jesus vivia para honrar, para levantar o outro. Ele vivia para isso. Diz que quando os discípulos de João partem, ele vira-se para a multidão e começa a falar com eles. Começa a falar com eles. João não está lá, os seus discípulos já não estão lá. Se Jesus quisesse agora podia dizer, bem, olha, não sigam a fraca fé de João, vejam lá como é que ele é débil, ainda diz que é profeta. Não, não é nada disso que ele faz. Diz que eles partiram e João voltou-se para os seus discípulos, voltou-se para a multidão, voltou-se para aquela gente toda e disse, olha, o que é que vocês foram ver ao deserto? O que é que vocês foram ver ao deserto? Todos vocês foram lá ouvir João Batista, ouvir a sua mensagem. O que é que vocês foram ver ao deserto? O que é que lá foram à procura no deserto? O que é que foram ver? Foram ver um homem com vestes ricas, um homem bem vestido, um homem bem trajado. Foi isso que
vos atraiu até ao deserto? Foi isso que vos atraiu até lá? O que é que vocês foram ver? Porque os que se trajam ricamente estão lá nas casas dos reis. Foi isso que vocês foram à procura? Foi isso que vocês foram à procura? Foi isso que vos atraiu a João? O que é que vocês foram ver? Um profeta? Foi isso que vos atraiu? Olha, eu quero vos dizer, sim, eu vos digo que vocês foram ver um profeta, um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem valoroso, alguém que anunciava a mensagem do céu, alguém que proclamava a voz de Deus. Um profeta é alguém enviado do Senhor com uma mensagem do céu. Não dizíamos ainda agora que João era um profeta com dúvidas, um profeta num momento de fraqueza, de introspeção, de batalha interior. Mas vejam o que é que Jesus diz: vocês foram ver ao deserto o que é um profeta? Sim, João é um profeta. Até vos digo mais, muito mais do que um profeta. Ele é aquele sobre quem está escrito nas Escrituras que enviava o seu anjo para preparar o meu caminho, para preparar a vinda do Messias. Ele é o Elias que os profetas falaram e anunciaram nas Escrituras. João é um profeta, sim, mas muito mais do que um profeta. Ele é aquele, o maior nascido dentre mulher. Nenhum houve maior do que João Batista. Uau! Veja o que é que Jesus está a dizer. No Antigo Testamento tinham havido muitos profetas, sei lá, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Moisés, Davi, todos eles são descritos como profetas de Deus. E Jesus está a dizer: o que é que vocês foram ver ao deserto? Um profeta? Sim, um profeta, mas muito mais que um profeta. Daqueles que nasceram de mulher, daqueles que viveram aqui na terra, ele foi o maior, ele foi o maior, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, na compreensão do Evangelho, na compreensão da mensagem de Deus, os que chegam a Jesus, os que são menores no reino que Jesus estava a inaugurar, são maiores do que todo o resto. O importante é a fé nele, é a fé em Jesus, é a fé em Jesus neste novo concerto. Mas vejam que interessante, João, um profeta com dúvidas, com dificuldades, o que é que Jesus faz? Anima a sua fé, encoraja a sua fé. O que é que Jesus faz quando fala sobre ele? Fala levantando, exaltando, fortalecendo, honrando, dizendo, colocando numa posição elevada, colocando João numa posição elevada. Irmãos, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Somos chamados a honrar-nos, a motivar-nos, a encorajar-nos uns aos outros. Eu sei. A nossa tendência natural é olharmos para as pequenas falhas do outro, para as fraquezas da fé do outro, para os erros do outro, para o pecado do outro. Esquecemos que todos nós caminhamos no mesmo barco, todos nós temos momentos de fraqueza, todos nós temos momentos de pecado, todos nós temos momentos de questionamento, de dúvidas, de lutas. Até o maior dos profetas, João Batista, passou por isso. O que é que Jesus fez? Encorajou a sua fé, animou a sua fé, levantou, honrou diante dos seus discípulos e diante da multidão. Jesus levantou a João Batista. Não devemos nós fazer a mesma coisa? Vamos honrar os irmãos, vamos encorajar-nos uns aos outros, vamos fazer um telefonema para aquele que está mais abatido na fé, não para o apontar, não para o maltratar, não para dizer que ele está desviado, não para dizer alguma coisa parecida com isso, não, mas para motivá-lo, para honrá-lo, para levantá-lo, para encorajar a sua fé, para fazer como Jesus. Jesus vivia para honrar e para levantar o outro. Eu desejo muito ser cada vez mais parecido com Jesus nesta área. O meu maior desejo e prazer é ver os outros a crescer, a se desenvolverem no serviço a Deus, a serem usados pelo Senhor. Vamos honrar-nos uns aos outros, vamos ser agradecidos uns aos outros, vamos ser motivadores uns aos outros. Jesus ensina-nos muito e Ele quer ensinar-nos a nós. Vais ver, ou se encontrares alguém desmotivado ou abatido, faz como Jesus, encoraja, anima, elogia, salienta as forças, as características mais fortes dele, levanta-o para que ele possa servir ao Senhor ainda com uma energia, uma fé renovada. Talvez estejas a passar um momento de dúvida ou de questionamento como João Batista. Vamos orar juntos.
para que o Senhor encoraje e fortaleça a tua fé e para que juntos possamos crescer nele. Lembra-te, Jesus deixou-nos o exemplo de nos honrarmos, nos motivarmos e nos levantarmos uns aos outros. Senhor, nesta noite estamos agradecidos por esta oportunidade de estarmos juntos e por esta oportunidade de ouvirmos, de recebermos a Tua Palavra. Ajuda-nos a continuar a aprender contigo. Queremos cada vez mais sermos mais parecidos contigo. Senhor, não queremos ser homens e mulheres que vivem a julgar, a apontar, a rebaixar, a pisar o nosso irmão. Pelo contrário, Tu nunca fizeste isso. Queremos agir como Tu. Queremos levantar, queremos honrar, queremos motivar, queremos encorajar aqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a fé uns dos outros. Aqueles que nos ouvem nesta noite, se alguém está abatido, desanimado, Senhor, vai agora com o Teu Espírito Santo trazer renovação, encorajamento, força, motivação para Te continuar a servir e a caminhar. Nestes tempos difíceis, dá-nos a força para não desistir e não desanimar na fé, mas para continuarmos a alegrar-nos em Ti e a caminhar contigo. Abençoa a cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Queridos irmãos, tem sido muito bom estarmos juntos nesta sexta-feira online, mas ainda vai ser melhor no domingo voltarmos a casa e podermos estar presencialmente juntos para celebrar a Deus. Neste domingo, convido-vos a virem pelas 9h30, vamos abrir as portas, às 10 começaremos o nosso culto e vamos celebrar a ceia do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Eu espero por todos vocês, claro, aqueles que ainda não podem vir, estão adoentados, estão mais frágeis, não há problema nenhum, vamos transmitir o nosso culto na mesma, mas eu encorajo todos os outros a voltarem a casa. Claro, não se esqueça de trazer a sua máscara, vamos estar preparadíssimos para, em segurança, podermos voltar a celebrar ao Senhor. Então, domingo, às 10, estamos juntos, mas continuamos, porém, nas próximas semanas, ainda à quarta-feira, juntos no nosso Zoom de oração. Encorajo-te a juntar-te a nós, precisamos de orar juntos. E sexta-feira que vem, voltaremos a estar aqui online, em mais uma sexta-feira online, partilhando a Palavra de Deus. Deixo-vos um abraço, Deus os abençoe, Deus os guarde e espero por vocês no domingo. Que a paz seja convosco. Amém.